Muito bem. O que nós vamos fazer agora é dar uma passadinha por cada um dos níveis de inglês, né? Do iniciante ao mais avançado, ao super fluente. E nós vamos ver quanto tempo leva para passar por cada um desses níveis e o que é que se espera de cada um dos níveis, né? Então, se eu sou iniciante, o que é que se espera que eu faça com o inglês, né? Que eu fale o quê? Que eu responda o quê? Que eu consiga entender ao quê? Né? A partir daí, quando eu vou ser básico, né, eu preciso desenvolver nesse nível aqui? Quando eu for intermediário, o que é que eu tenho que saber de gramática? O que é que eu tenho que saber de vocabulário, de comunicação oral? Né? Que nível eu tenho que estar para ir passando nessas etapas do aprendizado, né? Do iniciante ao superfluente mais avançado. E para isso, nós vamos nos valer deste quadro europeu comum de referência para línguas, ou em inglês, Common European Framework of Reference for Languages, que é um padrão, um estudo feito, né, no decorrer de muitos anos, e serve como padrão para a gente avaliar quanto tempo é preciso para passar por cada um desses níveis, né, um padrão europeu, utilizado em outros países, inclusive, que mede, né, quanto o aluno precisa para passar por cada uma dessas etapas e o que é que se espera dele em cada um desses níveis. Então é disso que nós vamos nos valer. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouquinho, né, como é que isso se divide. Esse Common European Framework of Reference for Languages, ele está na contracapa de muitos livros de inglês que utilizam esse quadro, né, essa referência, essa tabela para medir que nível é o livro que o aluno está utilizando, né? É básico, é iniciante, é intermediário, é avançado e por aí vai. Mas de modo geral, este padrão europeu para medir, né, os níveis de fluência de um aluno, ele se divide em três partes: o inglês ou idioma básico, o inglês ou idioma intermediário e, por último, o avançado. E para cada uma dessas categorias, nós vamos ter duas subcategorias. Por exemplo, no básico, nós temos o A1, que é o iniciante, né, quem está começando inglês agora. Temos o A2, que é o básico, passou do A1, mas ainda está no básico, não chegou no intermediário, é o A2. Vamos para o B1, que é o nível intermediário. O B2, que é chamado de usuário independente, ele já está começando a caminhar sozinho com o inglês, né? Já está adquirindo uma certa fluência, se virar por conta. O C1, dentro do avançado, que é o proficiência eficaz, é um aluno que é eficiente, se comunica, sabe falar com naturalidade. E, por último, o C2, que é o domínio pleno, ou seja, a fluência finalmente conquistada para qualquer situação. Seja para assistir televisão, para ver filmes sem legenda, para se comunicar, para falar, sem hesitação, com muito vocabulário para poder utilizar, sem muito tempo para procurar palavras, né, no cérebro para poder utilizar. Então, esse é o nosso objetivo final, é chegar no domínio pleno, que é o C2. Então, nós vamos passar por cada um deles, ver o que é que se espera de cada um e qual é o ponto de troca entre um e outro e quanto tempo leva em termos de horas para fazer cada um desses níveis e passar para o próximo, certo? Então, se você tem um livro de inglês em casa, dá uma olhadinha assim, na contracapa, especialmente livros da Oxford, da Cambridge, né, que são editoras e produtoras de material, né, universidades, inclusive, europeias, elas usam esse quadro comum europeu para referência da língua, tá? E aí atrás vai ter se o livro é A1, se o livro é A2, B1, B2, C1 ou C2, certo?